Muito bem, hora de oração, mais um dia precioso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como é que você está? Como tem passado? Tudo na paz? Envie os teus pedidos de oração, coloque aqui nos comentários do YouTube, mande pelo WhatsApp ou nos grupos. Queremos apresentar a tua vida em nome de Jesus, nas noites, nos jejuns, nas orações, porque cremos realmente que Deus responde aos seus servos. Estamos falando sobre o capítulo 4 do profeta Daniel, o sonho da loucura de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Daniel, no capítulo 4, narra exatamente esse sonho que o rei tem, e ele se lembra então da grandeza da capacidade de Daniel em Deus, que revelou o primeiro sonho da estátua, e ele manda chamar Daniel, visto que ninguém mais pôde revelar aquele sonho. Diferentemente do primeiro sonho da estátua, este sonho ele contou aos magos, encantadores, enfim, está implícito no contexto do capítulo 4. E Daniel, então, nesse mover de Deus, nesse dom, ele traz a revelação desse sonho e o que significava a árvore que o rei viu, a copa da árvore, aquilo que acontecia com essa árvore sendo arrancada por como que por um santo dos seres viventes, um ancião de dias, enfim, que aparecia nesse seu sonho, nessa sua visão, e que havia uma relação com o orvalho do campo e com o alimento dos animais, enfim, relacionado a cadeias e prisões com aquela copa da árvore, que seria o próprio rei Nabucodonosor, que seria arrancado dele o entendimento dos homens e passaria então a um estado de distúrbio mental, de demência mesmo, que levaria ao convívio dos animais. E estava falando no dia de ontem então sobre essa revelação, sobre esse dom, sobre essa visão dos sonhos e essa relação dos dons de Deus, do Espírito de Deus e dos sonhos também para com a nossa vida. E hoje quero falar com você sobre o tempo. Esse sonho, ele se estabeleceu, essa revelação desse sonho de Nabucodonosor se estabeleceu em um determinado tempo de provação que ele então se cumpriria. Daniel capítulo 4, versículo 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra ti, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Que tremendo! 7 tempos implicava a revelação de Daniel, interpretando então o sonho que o rei havia tido. Um é o tempo de Deus, é o Kairos. Outro é o tempo dos homens, é o Cronos, é o cronômetro, é o relógio. Estou agora com 4 minutos de gravação aqui nesse dia, nessa oração de hoje, né? É o tempo, é o Cronos. Então é o Cronos, é o tempo dos homens, é o relógio, é o dia, é a hora, são os minutos, aquilo que as pessoas têm vivido nessa ansiedade, nessa angústia, em função das pressões e o tempo que passou e uma conta que venceu e as crianças e tudo mais, o tempo de vida e tudo mais. Isso tem precipitado as pessoas em um nível de ansiedade, de precipitação, de decepções e de tantas frustrações por terem ocupado o seu tempo, perdido o seu tempo e assim por diante. E isso acaba, essa relação nossa, quando ela está desregrada, descontrolada com relação ao Cronos, o nosso tempo, ela tem a tendência de nos roubar da nossa força de vontade, na nossa capacitação de realização, de executar tarefas, de fazer coisas e de concentração e de tudo.
Agora, o Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não se cumpre no tempo dos homens. Um é o pensamento de Deus, outro é o pensamento dos homens. Os pensamentos de Deus, ensina Isaías, são maiores, são mais altos, os caminhos de Deus maiores e mais altos que os nossos caminhos. Toma essa palavra hoje sobre a tua vida, guarda no teu coração, em nome de Jesus, como Jesus ensinou em Mateus no capítulo de número 6, que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Descansa, lança o seu jugo em cima dele, ele perdoa pecados, ele livra os seus servos, ele toma sobre si as nossas dores e as nossas angústias, ele quer edificar em nossas vidas realmente a paz. E que essa seja a mensagem hoje especial de Deus sobre a tua vida. Agora veja alguns detalhes. No sonho, o rei viu aquele vigilante que ele descia e cortava a árvore completamente, mas ele deixava as raízes na terra. Então aqui significava que aquele reino seria completamente destruído, que aquele rei seria arrancado, destituído, deposto de seu trono, na interpretação de Daniel, mas o rei não perderia a sua vida. Ele seria atado em cadeias de bronze, ou seja, como se estivesse em uma prisão, e iria comer e se alimentar da erva do campo e dormiria ao relento do céu, no orvalho, como os animais. A sua porção será como a dos animais do campo. E aí 7 tempos, então aqui significam 7 anos, como também nós vemos no entendimento, mais adiante vamos falar nas visões do próprio Daniel e do próprio Apocalipse, essa relação de 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos que ele mostra, como se reportando a anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nós vemos isso no contexto da palavra. Então iriam se passar 7 anos dessa demência, dessa loucura, dessa falta de juízo daquele rei grandioso que dominou o mundo inteiro na força do seu exército e na sua sanidade carnal e demoníaca, humana, organizando os seus exércitos. Depois então estaria nessa demência até que aprendesse realmente a grandeza de Deus. A interpretação vem e fala: Daniel, você, rei, será expulso de entre os homens e vai morar com os animais do campo e comer as ervas que são dadas aos bois, dormirá ao relento do céu, e vão se passar 7 tempos por cima de ti, ou seja, 7 anos, até que você reconheça que o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens. Então toda grandeza, toda soberba, todo orgulho, toda imponência, toda vaidade, toda maldade, idolatria daquele rei estava sendo, vamos dizer, punida, castigada, porque a justiça vem do Senhor sobre ele, com essa situação que ele iria enfrentar, com essa enfermidade, com essa insanidade que ele ia passar. Mas para quê? Com o propósito de que ele então conhecesse e reconhecesse a grandeza e o domínio que é o Senhor que domina. E com isso eu encerro para orar por você nessa manhã em nome de Jesus. Quem tem domínio é o Senhor. A despeito da pandemia, a despeito de qualquer luta que eu ou você possamos estar enfrentando, é o céu que domina. Conhecerás que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E nisso, preste muita atenção, preste bastante atenção. O Senhor tem domínio sobre o reino dos homens, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, no teu entendimento, ou, se assim eu posso dizer, no mundo espiritual, para dizer a Satanás e seus demônios e principados e potestades e agoureiros, encantadores e magos e mágicos e falsos deuses e toda hipocrisia e idolatria do mundo e aquilo que está sendo trabalhado nas esquinas e velado contra pessoas. Eu quero declarar no nome de Jesus contra o espírito de morte, Acabe, Jezabel, Baal e todo tipo de sorte de malignidades. Deus domina sobre o reino dos homens e Ele está agindo com mãos invisíveis, permeando as nossas vidas para conduzir ao seu propósito. Primeiro, para que eu e você alcancemos uma vida digna, libertos, sarados, salvos, lavados e remidos, para alcançarmos uma vida digna. E que Deus coloque esse desejo no teu coração,
de que todas as brechas sejam reparadas e você alcance realmente de Deus uma condição tal de viver uma vida digna, abençoada. Segundo, para que você viva uma vida que tenha esta referência nas revelações, nos sonhos, nas visões e na palavra do Deus vivo, que a despeito da provação na Babilônia, você estará em pé, em nome de Jesus. Pai de amor, eu clamo e abençoo cada servo, cada serva tua. Dá graça para que todo espírito de loucura, toda demência dos homens, toda loucura, Senhor, provocada por carne, por sangue, por brechas ou por pecados, ó Deus, onde Satanás entrou e se alojou no entendimento, destruindo valores, corrompendo valores, levando, Senhor, à destruição de casas, famílias, casamentos, filhas, levando ao roubo, levando à morte, levando à destruição. Eu amarro essa malignidade, repreendo em nome de Jesus, denuncio os caminhos pelos quais tenho entrado, por um caminho sairá por 7 caminhos. Dá graça, Senhor, ameniza as consequências, livra os teus servos, tu és Deus de livramento, daqueles que recorrem a ti, que se arrependem, que clamam por socorro. Decisões abruptas, propostas, Senhor, que se aproveitam da ingenuidade das tuas servas, dos teus servos. Caia por terra, dá-nos a mente sã, a mente, Senhor, capacitada, envolve-nos neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Com o manto da tua unção para que não sejamos roubados. Eu apresento os enfermos, eu apresento os acamados, eu apresento, Senhor, os necessitados. Eu intercedo, Senhor, por aqueles que estão sendo roubados na apostasia, vivendo em desculpa, sendo furtados, literalmente roubados em sua saúde espiritual, em nome de Jesus. Todo mal caia por terra. Traz, ó Deus, a condição e vivifica os teus servos, as tuas servas, porque em ti está o poder do querer e do realizar. Levanta, liberta, eu chamo a sua igreja a responsabilidade da fé, do zelo para com o Senhor e da consagração em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.